Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Valdir Mendes Ramos, professor adjunto da Escola de Educação Física da UFRJ. Fui diretor da Escola de Educação Física por 4 mandatos, cheguei a ser vice-diretor também. E durante todo esse período, vivi muitas histórias com o campus da Praia Vermelha, até porque fui aluno, entrei na universidade em 1970 como estudante, e foi ali que nós cursamos a nossa graduação, porque a Escola de Educação Física funcionava no campus da Praia Vermelha. A parte esportiva funcionava nos campinhos lá de trás, onde nós tínhamos ginásios, pista de atletismo, espaços para atividades com esportes coletivos. E no Palácio da Praia Vermelha, no primeiro andar e no segundo andar, funcionavam as nossas aulas. As salas teóricas funcionavam no segundo andar, onde nas salas da Faculdade de Educação, e nós tínhamos ginásios, pequenos ginásios, no primeiro andar, onde fica a Escola de Comunicação. Ali nós tínhamos um ginásio de lutas, um ginásio de ginástica artística, uma área de fisioterapia, um ginásio de lutas e etc. Então a minha relação com a Praia Vermelha é de longa data e de muito carinho por aquele espaço. Mas não vim aqui para falar da história da Praia Vermelha nesse momento. Me preocupa, nesse momento, o que está acontecendo depois que eu assisti parte da audiência pública realizada recentemente na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, onde se discutiu um projeto para a reativação do espaço onde era o Canecão. Esse espaço, recentemente, a reitoria da universidade criou um projeto chamado Vive UFRJ, onde ela pretendia pegar toda a área do campus da Praia Vermelha, que eu diria dos fundos do campus da Praia Vermelha, pegando o Hospital Deolindo Couto, o Instituto de Psiquiatria, a Casa da Ciência e todos os campos, né, mais a área do Canecão, e ali fazer um grande projeto, que nós não temos muita ideia do que seria feito ali, mas me parece que eram prédios. Essas negociações começaram com a prefeitura no governo Crivella e, e continuaram no governo atual de Eduardo Paes. É importante frisar que esse projeto iniciou durante a gestão do professor Lerner, mas com outra, me parece que ele iniciou com uma consulta ou um projeto através do BNDES e vem sendo desenvolvido com o nome de Viva UFRJ. No momento, a reitoria abdicou de manter os hospitais e a Casa da Ciência no projeto, e nessa audiência pública ficou muito claro que se pretende criar um espaço para espetáculos, onde era o Canecão. Mas além de utilizar o espaço do Canecão, pretende-se também abraçar uma área de 10 mil metros quadrados, mais ou menos, onde fica o campo de futebol maior que nós temos ali e outras áreas, provavelmente. Isso nos preocupa bastante. Nós achamos que aquela área deve ser preservada. A Escola de Educação Física foi convidada pelo professor Lerner, logo no início do seu mandato, ele preocupado em realizar um plano diretor para o campus da Praia Vermelha. Aliás, esse plano diretor para a Praia Vermelha tinha sido objeto de um termo de ajuste de conduta entre o Ministério Público, o IPHAN e a UFRJ, no qual várias medidas foram acordadas entre esses três segmentos, a UFRJ, o Ministério Público e o IPHAN. Uma delas era acabar com a piscina, e isso foi feito pelo professor Aloysio no final de 2010, de forma muito abrupta. Nós tínhamos ali cerca de 1.000 alunos participando de atividades de extensão.
E me parece que essa foi uma das poucas medidas que o termo de ajuste de conduta acabou sendo respeitado, né? Porque o plano diretor da Praia Vermelha não ocorreu. Naquele momento, estávamos terminando o plano diretor da UFRJ 2010-2020, e o plano diretor 2010-2020 definiu algumas diretrizes para a Praia Vermelha, mas não estabeleceu um plano diretor para a Praia Vermelha. Na verdade, o plano diretor previa a transferência de várias unidades acadêmicas para a cidade universitária. Alguns prédios foram iniciados com recursos do REUNE, mas não foram terminados. A situação hoje é que as unidades continuam no campo da Praia Vermelha. Algumas unidades funcionam de forma muito precária, alguns cursos funcionam de forma muito precária, não tem sede. E não existe um plano diretor para a Praia Vermelha. E nesse cenário, a Escola de Educação Física, através da sua direção, criou uma comissão a pedido do professor Lerner, porque ele pediu que as unidades da Praia Vermelha pensassem no plano diretor para aquela área. E a Escola de Educação Física, sob a minha presidência, nós elaboramos um plano diretor para o complexo esportivo da Praia Vermelha, que é o campo de esportes professor Ernesto Santos. E acabamos dando o nome de Complexo Cultural Esportivo, porque achamos melhor, achamos mais adequado, em função de termos dentro da universidade cursos de artes, de música, cursos de teatro, de dança, enfim, cursos que poderiam se beneficiar com a criação de um complexo cultural e esportivo. E nós elaboramos uma proposta que, na verdade, não é uma proposta arquitetônica, e sim uma proposta para ser colocada em discussão. Ela foi aprovada pela nossa congregação, foi levada ao Conselho de Coordenação de Centro do CCS, ao Fórum de Ciência e Cultura, e encaminhada para o reitor. E depois essa proposta morreu, essa conversa de plano diretor para a Praia Vermelha acabou não acontecendo, e o próprio reitor procurou o BNDES para iniciar um projeto diferente para o campus da Praia Vermelha. Na verdade, aquela área verde, coberta de grama em vários espaços, ela vem sendo objeto de diversos planos. Cada reitoria que entra ali, eu estou na universidade como professor há 44 anos, 45 anos em abril de 2022, e cada reitor que assume a reitoria tem um projeto para lá. Eu entendo, sei a dificuldade que as reitorias passam, eu já atuei na reitoria como superintendente geral de ensino, junto com o professor Maculano, o professor Godofredo era o pró-reitor. Mas nós, antigos na universidade, e o movimento docente, que surgiu com a criação da UFRJ nos anos 80, nós temos lutado por verbas públicas para a manutenção da universidade. É claro que a universidade tem vários espaços que são espaços que são espaços alugados ou cedidos em troca de recursos. Mas um espaço nobre como a área da Praia Vermelha, e aquela área que é muito cobiçada, ele tem que ser muito bem pensado sobre o que nós vamos fazer ali. E nos preocupa muito o esforço que vai se fazer agora para reabrir uma casa de espetáculos, e não só pegando a área daquela casa de espetáculo antiga, chamada Canecão, mas também pegando uma área muito maior. O que será que surgirá naquele espaço? O nosso plano diretor para aquele espaço é um plano diretor que não é um plano diretor para atender a escola de educação física, com instalações para a escola de educação física. A ideia, o que permeia no nosso pensamento, é a manutenção de um espaço para a universidade, para o corpo social da universidade e para a comunidade externa.
São poucas as áreas livres naquela região, poucas as áreas verdes que temos naquela região, e elas merecem ser preservadas, devem ser preservadas. Se deve pensar muito bem o que se vai fazer ali, porque depois de feito não tem mais como desfazer. Não é? O plano diretor que nós fizemos era um plano diretor para atender a necessidades dos estudantes, professores, funcionários e a comunidade externa. Nós temos na universidade uma pró-reitoria que foi criada durante o período do professor Lerner, que é a Pró-Reitoria de Ações Estudantis, que tem uma coordenação de esporte, cultura e lazer, e que se vê e que precisa estabelecer políticas para a universidade, porque nós estamos recebendo estudantes de vários lugares do estado do Rio de Janeiro e até de fora dele, com muitas dificuldades. Temos sido testemunha de problemas sérios psicológicos dos nossos estudantes, com os alojamentos horrorosos que nós temos, e com as situações que eles enfrentam por falta de recursos, as bolsas que são insuficientes. Então, a nossa preocupação é de preservar aquele espaço para que haja uma discussão dentro da Pré-Vermelha e em toda a universidade sobre a utilização dele. É claro que nós defendemos que ele seja utilizado para atividades físicas, esportivas, culturais. É claro que nós defendemos isso, não podemos defender diferente. A Organização Mundial da Saúde está aí apontando a cada relatório a necessidade e a importância da atividade física, do esporte, para a população, para a sua saúde. Nós temos também na PR4 uma área, um setor, que é a coordenação de política de saúde do trabalhador, não é? E que deveria articular junto com a PR7 no sentido de criar programas que fossem voltados não só na Praia Vermelha, mas no Fundão também, na cidade universitária também. Quer dizer, eu acho que a UFRJ, pelo seu tamanho, ela deveria tentar se equiparar às grandes universidades do mundo, não é? E não se apequenar, não é? Em troca de migalhas, que hoje são importantes, provavelmente. Eu entendo a situação da reitora, do reitor, da administração superior da universidade, mas vivemos hoje um governo que, na verdade, é um desgoverno, que persegue as universidades públicas desde que assumiu. Quantos ministros da educação nós tivemos? O que eles fazem pelas universidades públicas? Para eles, o que eles gostariam mesmo é de implantar um ensino pago, provavelmente. Então, nós não podemos esperar desse governo nada. E eu acho que não deveríamos avançar com projetos visando recursos que não serão suficientes para manutenção dessa nossa universidade, em troca de espaços nobres que nós temos. Acho que essa discussão tem que ser feita de forma democrática, como a nossa universidade sempre fez, através de seus colegiados, e não se levar um projeto que vai ser, vamos dizer assim, quase que imposto, porque a prefeitura, aliás, a Câmara de Vereadores está discutindo a mudança da legislação para aquela área, para poder abrigar uma casa de espetáculos. A nossa ideia no plano diretor é que nós tenhamos sim um centro cultural, que tenhamos um centro cultural administrado pela universidade e que ele atenda aos interesses da universidade e da população também, que pode usufruir desse centro cultural, como em várias universidades no mundo. Inclusive a própria Universidade Federal Fluminense possui um espaço em Icaraí, com cinema, com teatro, e que possui uma programação artística e cultural intensa, possuía antes da pandemia. Finalmente, eu quero dizer que todas as reitorias no tempo em que passei na universidade, sempre disseram que a educação física abandonava aquelas áreas estavam abandonadas. Esse argumento é um argumento falacioso. As áreas não estão abandonadas. Nenhuma
reitoria quis investir naquela área, nenhuma reitoria atendeu aos nossos apelos para investimento naquelas áreas. A gente tem um projeto para aquela área. Ele foi apresentado na gestão do professor Lerner e ele está em algum lugar nessa reitoria. É claro que nós não queremos impor um projeto, mas nós queremos que essa discussão seja feita por toda a universidade e queremos que essa discussão ultrapasse o pensar pequeno de buscar recursos imediatistas, desprezando o futuro, desprezando a possibilidade de pensar o futuro. Eu não quero me alongar mais, peço desculpas pela demora, pelo vídeo longo, muito obrigado, e eu espero que a universidade, a corpo social da universidade se mobilize nessa discussão. Uma boa noite para todos.